Eu sou Alexandre, do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer este vídeo que me despertou a dizer hoje sobre a questão de umas palavrinhas que eu ouvi alguém dizer no vídeo também, o professor Eustáquio 544. Ele diz assim que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo é baseado no ensinamento científico, que é verdade pura. Então, religião, pura ilusão. Ilusão por quê? Porque as pessoas têm crenças ilusórias, ensinamentos ilusórios. Ensinam e as pessoas se iludem com tais ilusões. Supomos ensinamento de que haverá um céu aonde mora Deus ou deuses, juntamente com anjos e todos aqueles que um dia foram fiéis ao mandamento desse Deus, aos mandamentos deste Deus. Isso é uma ilusão, porque céus não existe de fato. Céus é um erro de ótica, uma ilusão de ótica dos antigos, que eles pensavam, olhando para o alto, eles pensavam que tinha um céu, um lugar firme, e que a lua estava ali, junto com o sol, pregado naquele lugar, fixado naquele lugar. É por isso que ele chama o firmamento dos céus. Eles pensavam que um Deus havia colocado o sol, a lua e as demais estrelas num lugar firme, no firmamento do céu, como diz a Bíblia no capítulo 1 do livro de Gênesis. Diz isso. E os antigos espalhou esta ideia, acreditava nisso e ensinou isso. E aí todos aqueles que é ligado à cultura hebraica, o ensino judaico cristão, eles acreditam nessas coisas aí, que existe um lugar chamado céu. E tem muitas pessoas que têm esperança de morar nesse lugar. Outros já negam essa questão de ir para o céu, porque ensina que os céus, segundo a Bíblia, os céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. É certo, a terra nós sabemos que existe, porque aqui é a nossa morada, no planeta Terra, sabemos que existe, mas que um dia isso aqui vai se tornar um paraíso, onde ninguém irá morrer mais, onde ninguém irá adoecer, aonde o lobo vai comer junto com o leão, vai comer palha, como diz a Bíblia, e que todo mundo vai viver em paz, e que as pessoas não vão aprender mais a arte de guerra, isso é uma ilusão, porque nenhum ser humano é eterno. Todo ser humano, todo ser que vive é o que é mortal, é sujeito à morte. Tudo que está vivo um dia irá morrer. E não existe essa questão de vida eterna. Não existirá essa questão de vida eterna. Ninguém irá viver eternamente. Isso é um desejo que o homem tem de vida eterna. Seria bom que existisse vida eterna, mas é simplesmente um desejo. É um desejo do homem, ele deseja um dia viver para sempre, mas é um desejo irrealizável. Seria bom que existisse essa questão de vida eterna, porque a religião está tudo cheio, os ensinamentos religiosos estão cheios de fruto do desejo do ser humano. Ele deseja um Deus soberano, que os defenda, que os guarda, que os proteja e os livre de todo mal. Mas não existe este ser, este Deus poderoso, que nos livra de todo mal, que nos livra da morte,
que nos livrou de acidente, um Deus que tudo pode, que a gente percebe na realidade que nada disso acontece. Acidentes, desastres acontecem tanto com fiéis das religiões, tanto com aqueles que não são fiéis às religiões. Com todos acontecem desastres. Então, é uma ilusão pensar que um dia existirá um lugar de delícia, sem terremoto, sem nada disso. É uma ilusão. Então, religião é o quê? Uma ilusão, como diz o professor Stack. Então é melhor você viver a realidade, vivermos uma realidade de que vivermos uma ilusão, para não ter uma decepção. Pura superstição, é verdade. A religião ensina, a superstição ensina o crente a ser supersticioso. Supersticioso em que sentido? Acreditar que fazendo-se uma oração de manhã, você vai sair, vai ser protegido. Que a oração lhe protege. Que a oração, você fazendo a oração, Deus vai lhe livrar do mal. Quantas pessoas que oram e saem, acontecem acidentes com carro, ou fora de carro, vê um louco de lá, o atropela e mata. Ele na sua razão. E olha que ele orou e pediu a um Deus que o livrasse e não livrou. Outros acreditam na superstição de que uma gota de óleo ungido, uma gota de óleo passado na sua mercadoria, no seu comércio, vai lhe ajudar a vender. Vai lhe ajudar a vender, vai atrair fregueses para a sua barraca, para o seu comércio, e vai lhe livrar de olho ruim. Óleo não tem poder de chamar freguês nenhum para a barraca. Não tem poder de combater inveja nenhuma. Se uma pessoa, se um colega seu de comércio tem inveja de você, não é óleo que vai fazer com que ele afaste dessa inveja, ou ele deixe de lhe invejar, ou ele deixe de lhe jogar mal e desejar mal para você. Ou deixa ele, ou faz ele largar de ser ciumento para com os fregueses que ele tem. Óleo não resolve nada. O sal também não resolve nada. Sal ungido. Tem uma colega de barraca que passa, eu vejo ela vem da igreja dela, e chega lá, fica passando óleo na mercadoria dela. Ora está usando umas pedrinhas, cada dia eles mudam de uma coisa. Ora leva uma rosa que diz que foi ungida e bota lá. A rosa murcha, o sal esvanece, some dali e ela nada faz de comércio. Tem dia que chega lá, não vende um tostão. Não vende um tostão. E olha que todo dia ela tem por essa obrigação de passar na igreja e ficar lá perdendo uma hora de vender. Aí vem para cá, chega cá, não vende nada, coitada. Me dá até dó. Mas já falei com ela que isso não tem poder de nada. Que ela fosse trabalhar e não ficasse correndo atrás dessas coisas. Porque o homem é que tem que trabalhar, usar a cabeça e ver se um comércio não está dando certo, ele muda para outro. Muda para outro, uma coisa não está dando certo, muda para outra. Procura outro meio de viver. E não fique ali temando porque para dizer que é uma pessoa de fé. Então, outros acreditam que um galho de arruda atrás da orelha vai combater o mal-olhado. Vai trazer sorte para ele. E que a chapa de um animal, de um cavalo, aquele ferrolho que bota, aquela chapa que bota no pé do animal, atrás de uma porta vai livrar de entrar um ladrão ou de entrar outra coisa ali dentro. Tudo isso é a superstição. É isso que a religião é. Ilusão, superstição e fantasia. Então, a pessoa se livrar dessas ilusões, dessas fantasias, tem uma coisa, é ter conhecimento da ciência. Porque essas coisas não têm comprovação nenhuma científica de que isso ajuda, de que isso faça bem e que vai atrair freguês, nada disso. O que atrai um freguês para um comércio
é você ter uma boa mercadoria e também ter um bom preço para vender. Ter mercadoria, um bom preço. É que nem diz aqui o ditado. É preço, é prazo, é paciência. Isso faz a pessoa ser bem-sucedido no comércio que ele tem. Bom preço e boa mercadoria. E você ter diálogo para saber dialogar com o freguês, para saber convencer o freguês a levar aquela mercadoria. Então, meus amigos, hoje sou um livre pensador porque estou liberto dessas coisas, da superstição religiosa, da fantasia religiosa, de pensar que existe um céu, um paraíso, aonde iria ficar ali para sempre, parado, adorando um Deus, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Falando essas coisas, repetindo essas coisas que não produzem nada. Isso é o que ensina a religião. Então, dessas fantasias estou livre. E hoje posso falar que liberto fui da religião. O meu desejo em fazer esses vídeos não é acabar com a religião, como um rapaz disse falar comigo. Não adianta tu ficar postando esses vídeos aí, querendo combater a religião, acabar com a religião. Não, meu propósito não é combater a religião. Meu propósito é combater os pensamentos da religião, as ideias religiosas que as pessoas têm. As ideias religiosas, que não levam a nada, que muitas vezes dá prejuízo às pessoas. Dá prejuízo às pessoas. As pessoas perdem os seus dias de vida na religião. Seguindo o que a Bíblia diz. Lembrando de um caso agora que aconteceu, de uma mulher que o marido passou a ser infiel a ela. Passou a ser infiel, conheceu outras mulheres e gostou mais do que ela, do que dela. E aí começou, seu namorador era motorista de ônibus, e disse que motorista de ônibus e cobrador em cada lugar que chega tem uma mulher, segundo o povo diz aí. Aí, acabou por fim ele indo embora de casa e largando. Ela ficou lendo a Bíblia dizendo aquilo ela não podia se separar dele não, porque a Bíblia diz que aquele que se separar não pode casar com outro. E aí ela ficou nisso aí. O que casar com a repudiada comete adultério, o que se divorciar comete adultério, ficou nessa ilusão da vida aí. Ele era um crente, mas era um crente que não levava as coisas a sério. Casou, conheceu outras, casou com outras e ela ficou aí toda a vida. Hoje está gordona, engordou demais, adoeceu, está doente e perdeu o dia de vida dela. Se ela tivesse não seguido Bíblia, falasse, não vou levantar minha cabeça, se esse aí não deu certo, eu vou procurar outro que goste de mim e que esteja querendo viver comigo. E viver a sua vida, desfrutar da sua vida, porque essa vida é uma só. Não existe essa questão de vida eterna, de ressurreição. Ressurreição foi uma invenção dos judeus, do povo judeu. Na época de Antigo Epifânio, os judeus estavam morrendo, muitos judeus morrendo por causa da sua religião, e alguns disseram, se for a gente ficar morrendo assim, para ser fiel à religião e no fim não ter nada, é um trabalho de balde que a gente está fazendo. Aí eles falaram, não, tem uma alma, a pessoa vai ressuscitar um dia para viver. A vida importante não é essa vida não, importante é a vida do povinho. Aí com essa ideia de ressurreição, ficaram na mente, sofrendo, e essa ideia, os fariseus começou a disseminar, esse ensinamento dos fariseus começou a disseminar, e uma parte dos judeus não cria em ressurreição, os saduceus não criam em ressurreição, nem anjo, nem vida eterna, mas os fariseus continuaram ensinando ressurreição, crença em anjo, em vida eterna, e aí está esse ensino aí, os cristãos seguindo, crença em anjos, que não existe, crença em inferno, crença em ressurreição, crença em vida eterna, crença em alma imortal, que também não existe. Por isso que há uma desavença entre os saduceus e os fariseus a esse respeito. Está na Bíblia cristã. E é verdade. Então, a maior parte dos evangélicos aí, os crentes, eles seguem a doutrina dos fariseus, são fariseus. Eu falei com um rapaz aqui que ele era fariseu, que eles têm um fariseu como uma coisa ruim.
Aí ele disse, eu não sou fariseu não sou fariseu não. Eu falei, você é fariseu na doutrina, rapaz. Você crê em anjo, creio. Você crê em inferno, creio. Você crê que tem alma imortal, creio. Você crê em ressurreição, creio. Então você é partidário dos saduceus. Eu falei, eu sou mais voltado para o Luiz. Ele é mais partidário dos fariseus. E eu sou mais, eu falei com ele, sigo o pensamento dos saduceus, que eu não creio nem em anjo, não acredito em anjo. Não acredito em inferno, não acredito em alma, eu não acredito em ressurreição. Antes mesmo de me tornar cético, eu já não acreditava nessas coisas. E aí, quando eu abracei a questão científica e o ceticismo invadiu a minha vida, e que eu abandonei a questão religiosa, aí hoje eu falo com mais força ainda, porque tem base científica para isso, para dizer que o sobrenatural não existe, o que existe é o natural. O espiritual também não existe, o que existe é o material. Observe bem o que eu falei e tire as suas conclusões.